O índice de assassinatos de mulheres dobrou no Brasil entre 1980 e 2010, passando de 2,3 assassinatos por 100 mil mulheres para 4,6 assassinatos por 100 mil mulheres. Esse número coloca o país na 7ª colocação mundial e como um dos mais violentos. É o chamado feminicídio, que agora virou crime hediondo. Quais são as consequências e quais as razões de tanto ódio? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Marixa Fabiane Lopes, titular da 7ª Unidade do Juizado Especial da Microempresa. Ela é magistrada há 17 anos e já passou por 5 comarcas: Campo Belo, Nepomuceno, Caeté, Contagem e Belo Horizonte, onde está há 2 anos. Ela também integra grupo de trabalho convocado pela ONU Mulheres e Ministério da Justiça para a elaboração de um protocolo nacional de investigação de mortes violentas contra as mulheres. Doutora Marixa, obrigado pela presença aqui novamente no Pensamento Jurídico. O prazer é todo meu, Orion. Muito obrigado. Bom, teremos de volta às aulas aí. Nós temos hoje a participação dos estudantes, hoje da Faculdade de Direito da Universidade de FUMEC, me ajudando a entrevistá-la. E também teremos o quadro Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no 3º bloco. Doutora Marixa, então o nosso tema hoje é o feminicídio ou femicídio. O que vem a ser isso e o que muda com essa nova lei? O conceito legal é feminicídio, né, que o Brasil adotou no artigo 121 ao inserir uma qualificadora. Na verdade, o que vem a ser o feminicídio? É a criação de mais uma qualificadora para o artigo 121 do Código Penal. Né? Agora, além das 5 qualificadoras que existiam, existe a qualificadora do feminicídio, que ocorre quando o homicídio é praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. O que vem a ser isso? Por que tanto ódio contra as mulheres? Isso vem do machismo, do alcoolismo, crise econômica? De onde está a causa de tanto ódio? Olha, Orion, na verdade, eu falo o seguinte, o mundo é machista, né? Nós vivemos em uma sociedade patriarcal, onde as mulheres, elas sempre viveram à margem das grandes decisões, dentro de casa, dentro de decisões políticas, e a nossa sociedade ela está mudando, está havendo uma transformação, porque a mulher, ela, a partir do momento que ela ingressou no mercado de trabalho, que foi descoberta a pílula e foi dissociada a relação sexual de gravidez, houve toda uma evolução da mulher, né? Mas os antigos paradigmas, né, de que a mulher é inferior, eles ainda perduram. Isso se reflete dentro de casa, com a subjugação da mulher em uma relação conjugal, no sentido de que o marido acredita que a mulher ela tem que dar conta de todas as tarefas da casa, né? Muitas delas, além de dar conta das tarefas da casa, também exercem uma atividade laboral, né, para ajudar no orçamento da casa. E muitas vezes o conflito ocorre justamente em decorrência dessa desigualdade de poder entre o homem e a mulher dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente de trabalho, e começam-se com agressões físicas, agressões verbais, psicológicas, que pode evoluir para a supressão da vida humana, que é a violência mais grave que pode ocorrer, e então estaria caracterizado o feminicídio. Se ela faz sucesso, ainda é pior. Pois é, tem essa questão, né? Porque os homens, eles têm que procurar também avançar nessa questão, no sentido de regozijar com o sucesso da sua companheira, né, e não se sentir inferiorizado. Rever esses conceitos, né? Agora você falou que na legislação mudou para qualificadora, quer dizer, agora matar uma mulher, por ser mulher, é um crime qualificado, ou crime hediondo. É a mesma coisa? Qual que é a diferença? O que muda nesse caso? Olha, a inserção do feminicídio como uma qualificadora, ela foi bastante debatida antes, porque a princípio queria-se criar um tipo penal autônomo para o feminicídio, como existe no México, por exemplo. Mas chegou-se à conclusão que a criação de uma qualificadora de feminicídio no Brasil resolveria. Bom, antes, se fosse um autor de um crime de homicídio, por exemplo, no caso de violência doméstica familiar, um homem que assassina sua esposa, companheira, ele poderia estar respondendo por um homicídio simples,
né, cuja pena é de 6 a 20 anos. Agora, com a criação da qualificadora do feminicídio, esse homicídio será um homicídio qualificado, né, com pena mais agravada de 12 a 30 anos. Só para ficar claro, todo assassinato contra mulher é um feminicídio? Não. Como é que se caracteriza, identifica a situação de gênero do sexo feminino aí, nesse caso? O próprio artigo 121, com essa alteração e de criação do inciso 6º da qualificadora do feminicídio, ele prevê as hipóteses de caracterização do feminicídio, né? Quando o delito é praticado nos casos de violência doméstica e familiar, ou então quando ocorrem as hipóteses de menosprezo ou discriminação à condição do sexo feminino, né? E isso pode ser denotado em uma investigação, por exemplo, quando se verifica que o autor agiu contra aquela vítima de uma forma tão violenta que ele deixou evidenciado que ele matou e executou aquela mulher por desprezo à própria condição de mulher. E aí ele, por exemplo, produz lesões corporais no rosto da vítima para desfigurar o seu rosto, ele faz amputação de órgão sexual, dos seios e órgãos íntimos da vítima, e são tudo circunstâncias de um crime que serão analisadas para a autoridade policial na investigação avançar e concluir para saber se existe ou não a qualificadora do feminicídio. Sempre muito violento um crime como esse, né? Doutora Marisa, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco a senhora avaliasse para a gente se desdobramento, se o feminicídio vem a ser um desdobramento, por exemplo, da aplicação da lei da Maria da Penha. A gente volta em instantes. Se o apoio de uma pessoa já faz tanta diferença, imagina o de milhões. Com a Lei de Incentivo ao Esporte, você doa até 6% do seu imposto de renda para projetos esportivos e ajuda o esporte brasileiro a crescer ainda mais. Ministério do Esporte, formando um Brasil vencedor. Governo Federal. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Se você é agricultor familiar, pescador artesanal ou indígena, cadastre-se na Previdência Social. Procure hoje mesmo a sua entidade representativa. Acesse previdencia.gov.br ou ligue 135. Para se cadastrar, você só precisa do seu CPF e de pelo menos um documento de identificação pessoal, como documento de identidade ou carteira de motorista. Se você for indígena, basta a certidão de nascimento ou de casamento. O cadastro pode ser feito em qualquer época do ano. Também devem se cadastrar o marido ou a esposa, companheiros e filhos solteiros maiores de 16 anos de idade que trabalhem em regime de economia familiar. Mas lembre-se de atualizar o cadastro todo ano. Assim, quando você precisar, vai ser mais fácil receber os seus benefícios da Previdência Social. Para mais informações e esclarecer suas dúvidas, ligue 135. A ligação é gratuita de telefone fixo e tem custo de ligação local de celular. Ministério da Previdência Social, Governo Federal. Quando você compra um DVD ou um CD pirata, não é só o artista que perde. O problema são os outros. O compositor que não ganha, o técnico de estúdio que perde o emprego, o afinador, o produtor musical, o vendedor de loja, todo mundo perde. O talento é original do Brasil, o respeito ao talento também é. Compre produto original. Isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico.
uma produção da Marges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@marges.com.br, pensamento@marges.com.br. Hoje estamos discutindo a nova lei sancionada no dia 9 de março pela presidente Dilma Rousseff, a lei do feminicídio. A nossa entrevistada é a juíza Marixa Fabiane Lopes, que é titular da unidade jurisdicional do Juizado Especial da Microempresa. Doutora Marixa, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito da evolução da aplicação da Lei Maria da Penha, que veio para punir também o crime, a violência doméstica contra a mulher. O feminicídio vem a ser esse desdobramento, essa evolução? Com certeza. Nos últimos 20 anos, o Brasil tem evoluído em políticas na busca da redução da violência doméstica e familiar, né? Em 1992, teve a primeira CPI sobre violência doméstica e já naquela época enfrentou grandes problemas de falta de estatísticas, os casos eram absolutamente subnotificados. Em 1998, teve a petição da Maria da Penha, né? E o Brasil veio a ser condenado em 2001 por omissão e negligência em relação ao caso dela e chamado a atenção. O Brasil teve um puxão de orelha, né, dos organismos internacionais no sentido de que deveria melhorar suas políticas públicas e legislação para a proteção das mulheres. E aí, em 2006, veio a Lei Maria da Penha, que já causou um grande impacto na redução da violência contra a mulher, mas os índices de homicídio não tiveram, e agora em março, né, teve uma outra pesquisa do IPEA que fez uma nova avaliação nos resultados da Lei Maria da Penha e chegou à conclusão que a Lei Maria da Penha, embora os homicídios tenham aumentado, a Lei Maria da Penha contribuiu para reduzir esses homicídios, porque senão os números reais seriam muito maiores. E agora o feminicídio, eu acredito que sim, que ele seja um desdobramento da Lei Maria da Penha, em decorrência dos tratados internacionais dos quais o Brasil assumiu o compromisso de reduzir a violência e morte de mulheres. Nesse período aí, entre a Lei Maria da Penha e o feminicídio, a senhora me permite dizer, eu acho que o trabalho dessa atuação que a senhora teve recentemente foi um pouco precursor nesse sentido, naquele caso do julgamento do goleiro Bruno, né, que foi condenado por ter matado a mulher, o amante ou uma namorada que é a mãe de um filho dele. Aquilo já era feminicídio? Sem dúvida, aquilo já se caracterizaria um feminicídio, né? Porque o que a gente tem que pensar é que quando a lei fala hoje do feminicídio em violência doméstica e familiar, já se tem um entendimento que a violência doméstica e familiar não é só aquela praticada dentro do lar, que a vítima não tem que ser necessariamente cônjuge, companheira ou namorada do agressor. Ela pode ter tido uma relação íntima de afeto, que foi o caso da Elisa, né, que teve uma relação íntima de afeto, tanto que dessa relação teve um filho, que foi o Bruninho, né? Então é um feminicídio. A senhora falou em pesquisa aqui, a gente pode também, com base nessa experiência aí, e até pela natureza que caracteriza o crime, o feminicídio, com o agravante que tem, compor o perfil desse, digamos, criminoso? Seria sempre o marido, o ex-marido, companheiro, vizinho, alguém que vive no ambiente mais próximo dela? Seriam essas pessoas, mas não somente elas. Porque nós podemos considerar uma hipótese de feminicídio, por exemplo, de um agressor que tenha preconceito contra prostitutas por algum motivo, né? E aí ele se enverede por praticar crimes de homicídio contra esse tipo de vítima, contra prostitutas. Entendeu? Pela condição de ser prostituta, pela condição de ser mulher que trabalha com a venda do próprio corpo. Isso é um caso de feminicídio e o agressor, necessariamente, o autor do crime, não tem nenhum vínculo de relacionamento íntimo de afeto ou familiar com aquela vítima. Mas né? na maioria dos casos está bem próximo da vida dela, né? Eu acho que o grande objetivo do feminicídio foi provocar um agravamento na pena nos casos de homicídio praticados no ambiente familiar e também provocar o que está vendo agora. Nós estamos tendo uma discussão sobre feminicídio, vai se começar a discutir entre as pessoas em bares, em ambientes familiares, em ambientes de trabalho, se a vida da mulher vale mais que o homem. Vai haver questionamento sobre a constitucionalidade do artigo 121, da alteração que foi feita. Sim. E esse debate ele é muito profícuo, ele é muito poderoso, porque ele provoca resultados. Muito bom, até queria voltar a esse assunto daqui a pouco. E não sei se a senhora notou, a presidente Dilma Rousseff, no dia que sancionou, ela usou essa expressão, esse ditado, que em briga de mulher, a sociedade
deve meter a colher. Quer dizer, mudando esse ditado, o Estado por aí mesmo? Deve meter a colher, claro. As pessoas também, os vizinhos. Vizinhos, exatamente. Outro dia, uma pessoa me perguntou, falou assim, doutora, se eu escutar uma vizinha minha sendo agredida e escutar gritos da casa, eu posso, mesmo se ela não pedir, eu posso acionar a polícia da minha casa? Eu falei, pode e deve acionar. Porque muitas vezes a própria vítima não toma providência e ela fica oprimida e agredida continuamente e subjugada, né? Então os vizinhos também têm esse grande papel de acionar a polícia, porque se a polícia militar chegar lá e essa vítima tiver sido vítima de uma lesão corporal, por exemplo, não tenha passado de uma ameaça, vai levar todo mundo para a delegacia de mulheres, porque o crime de lesão corporal, a ação penal é pública e incondicionada. Entendi. Eu vou ampliar o nosso debate, chamando agora a participação dos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade FUMEC. Por favor, a primeira pergunta. Como vai ser apurado o aspecto subjetivo do crime de feminicídio, qual seja o agente ter matado a mulher em razão do seu sexo? Olha, eu acho que não existe um aspecto subjetivo nisso, porque o próprio artigo, ele fala o assassinato ocorrido em razão da condição do sexo feminino nas hipóteses de violência doméstica e familiar ou quando houver menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A criação do crime de feminicídio, a aplicação do crime de feminicídio, ela vai gerar uma demanda aí para as autoridades policiais e para todo o sistema criminal de desenvolver mecanismos de investigação para a autoridade policial, coletando todos os dados do processo investigatório, do inquérito na investigação, chegar à conclusão de que tenha sido ocorrido um feminicídio ou não. E é justamente esse protocolo, Orion, que a gente está trabalhando, né, no desenvolvimento desse protocolo para investigação de mortes violentas de mulheres, que é para nortear o trabalho da polícia, para nortear o trabalho de todo o sistema criminal. Então, eu acredito que não há nenhuma indagação de ordem subjetiva, né? Até porque eu sou defensora, né, do entendimento de que a qualificadora do feminicídio é uma qualificadora de natureza objetiva. Considerando transexuais que nascem no corpo de um homem, embora se sintam psicologicamente como mulheres, essas pessoas poderiam se enquadrar como sujeito passivo do crime de feminicídio? Olha, na atual redação que foi aprovada, não. Inclusive, a redação anterior para o crime de feminicídio daria a possibilidade de dar essa margem de interpretação. A redação como tinha sido aprovada no Senado Federal no mês de dezembro. Só que quando o projeto de lei 292 foi para a Câmara dos Deputados, ele sofreu uma alteração na sua redação. Isso eu fiquei sabendo pressionados os deputados pela bancada evangélica e tirou a palavra gênero e colocou sexo feminino. Então, antes, no projeto aprovado pelo Senado, considerava-se crime de feminicídio quando o delito era cometido contra a mulher em razões do gênero. Hoje o crime de feminicídio é o crime praticado contra a mulher por razões do sexo feminino. Então, o que vai definir realmente o sujeito passivo é o sexo biológico, o sexo feminino. Precisa de uma outra lei, então, nesse caso, né, para defesa dos transexuais aí, não é isso? Bom, se eles entenderem sobre a fragilidade, né, a fragilidade dessa... e essa demanda, certamente sim. Muito bem. Há quem duvide até da criminalização da pena, muito dura, muito cruel, que isso talvez não tenha o efeito que talvez campanhas educacionais teriam. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre isso no próximo bloco. Você pode até não ver. Você pode até não acreditar. Mas muitas coisas que fazem parte da sua vida podem ser produzidas com trabalho análogo ao escravo. Se você conhece alguém que produz em qualquer uma dessas condições, não deixe passar. Denuncie. Whoa, yeah!
Bora! Aí, Rogério, essa foi, velho. Deixa eu fazer mais uma. Tem almoço, entrevista, cara, tem show à noite. Vamos agilizar, velho. Não, vamos fazer mais uma pra ficar perfeito. Vamos lá. Os artistas fazem de tudo para agradar seus fãs. Valorize o trabalho deles. Quando você compra um CD ou DVD pirata, é o seu ídolo que sai prejudicado. Compre produto original. Isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Estamos discutindo hoje a lei do feminicídio, sancionada no último dia 9 de março e que torna o crime hediondo. A nossa entrevistada é a juíza Marixa Fabiane Lopes, que é titular da 7ª Unidade do Juizado Especial da Microempresa da Comarca de Belo Horizonte. Doutora Marixa, deixei para então uma questão, uma dúvida, um questionamento de algumas pessoas que veem na criminalização excessiva, no endurecimento da lei, uma medida não tão eficaz como seria talvez as campanhas educacionais. Como é que a senhora avalia isso? Olha, eu concordo que só a atuação repressora do Estado, por si só, não resolve o problema da criminalidade, que realmente tem que haver um maior investimento em campanhas educativas e em projetos de prevenção. Mas a maior prevenção parte do investimento em educação. E o que nós vimos no Brasil, né, nos últimos 20 anos, é o sucateamento da educação. Então, assim, já sabemos que essa medida preventiva, ela está longe dos nossos olhos e da uma efetiva realização. E afirmar que o Brasil, as penas são duras, isso aí é um argumento que não procede, sabe, Orion? Porque a gente sabe que, na prática, a legislação de execução penal brasileira, ela é muito condescendente com o acusado, com o réu, com o bandido. Ele é condenado a 15, 20 anos por um crime e a gente sabe que ele não vai cumprir essa pena na integralidade, que ele tem vários benefícios, como progressão, remissão de pena, tudo bem, que faz parte do sistema constitucional brasileiro de o acusado cumprir sua pena de forma progressiva, mas a gente sabe que na prática ninguém cumpre a pena qual foi condenado. E a campanha educacional é para longo prazo, né? No curto prazo precisa ter uma medida protetiva, realmente que funcione repressivamente, né? Exatamente. Agora, há outro questionamento aqui de pessoas que consideram um exagero nessa mudança na legislação e até a reafirmação da visão paternalista sobre a mulher, do sexo frágil e que contraria aí, violaria o princípio constitucional de igualdade das pessoas, quando dá à mulher mais valor à vida dela do que a do homem, por exemplo. Olha, tudo que é novo causa discussão, né, e controvérsia. A Lei Maria da Penha, com a Lei Maria da Penha não foi diferente, né? Quando a Lei Maria da Penha foi editada em 2006, houveram algumas decisões, ainda que esparsas pelo Brasil, reconhecendo a inconstitucionalidade dentro dos processos, mas o Supremo Tribunal Federal, em 2012, pôs uma pá de cal no assunto, reconhecendo a constitucionalidade de todo o texto. Bom, a Constituição da República, ela realmente prega a igualdade entre homens e mulheres, mas a igualdade que a Constituição prega, Orion, é uma igualdade substancial e não uma igualdade formal. Então, não há que se falar que homens e mulheres são iguais, porque são diferentes, considerando toda essa construção cultural, né? Essa construção social em que ambos vivem. Então, na verdade, é preciso tratar de forma desigual os desiguais para que haja um equilíbrio. Então, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade na alteração que foi promovida agora com a criação da qualificadora do feminicídio. Muito bem. Eu volto ao tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor.
Eu vou indicar esse livro, Fúria e Revolta, A Flor da Pele, do Anderson Tadeu. Ele é comissário de menores aqui na comarca de Belo Horizonte e trouxe para esse livro poesias baseado na experiência dele, na experiência de campo dele, lidando com menores infratores, com menores que são submetidos a violências de todo gênero, inclusive violência doméstica, violência sexual, e é uma literatura que serve para nós refletirmos sobre, né, esse mundo obscuro, né, da marginalidade infanto-juvenil, e também para pedagogos que estão aí com seus alunos para enfocar e trabalhar nessa literatura. Boa indicação, que é uma literatura baseada na experiência, né, própria do trabalho dele, muito interessante. Doutora Maria, a senhora falou então em questão de menores aqui, e essa discussão no país continua efervescente da maioridade penal. No caso do feminicídio, se o criminoso, se o envolvido, o suspeito ou o condenado for menor, como é que lida nesse caso? É a aplicação da mesma regra que hoje é aplicada. Se um menor comete o crime de homicídio, na verdade, ele é denunciado, né, tem uma representação contra ele pela prática de um ato infracional análogo a um crime de homicídio. Se ele cometer um feminicídio, ele vai ser denunciado, vai ser oferecida contra ele uma representação pela prática de um fato análogo a um crime de homicídio qualificado pelo feminicídio. Então, assim, não Entendi. muda nada. E a avaliação da senhora, na experiência que a senhora tem sobre essa questão da maioridade penal, existe justificativa, ocorrência suficiente para poder realmente reduzir a maioridade penal no Brasil? Olha, essa é uma questão complexa, né? A sociedade brasileira, ela está cansada da marginalidade, ela está cansada da impunidade e sempre quando a sociedade chega nesse ponto de tolerância zero com o crime, vem diplomas para agravar penas e ampliar condutas e, nesse caso, aí, ampliar pessoas, agentes ativos, né, da prática de crime. Eu acredito que se o projeto for bem feito, focado para crimes hediondos, para determinadas hipóteses, que não seja a primeira vez que o menor incidir naquele ato que ele já vai ser julgado como maior, dali, olha, da primeira vez você vai ser julgado... vai ter uma medida socioeducativa, mas na segunda ou terceira infração você vai sim responder por um crime como se maior fosse, porque também não justifica essa continuidade de reincidência do menor. Às vezes, assim, é difícil a recuperação desse menor, né? E o Estado não investe nessa recuperação. Para a gente concluir aqui então, doutora Marix, na questão do feminicídio houve mudança então para crime hediondo, na qualificadora, só falou das penas já, também o condenado não tem mais aqueles direitos, cumpre em regime fechado. A progressão do regime dele, como é que é feito? É a mesma coisa, é um homicídio qualificado, né? Como qualquer outro, né? A progressão de regime é a prevista na Lei de Crimes Hediondos, né? Progressão de 2/3 e a progressão de 2/5, dependendo do acusado ser primário ou ser reincidente. Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Marixa Fabiane Lopes, que é aí da juizada especial na microempresa da comarca de Belo Horizonte. Falamos aí sobre essa lei do feminicídio que foi sancionada no último dia 9 de março pela presidente Dilma Rousseff, tornando aí o crime contra a mulher, pelo fato de ser mulher, é um crime hediondo. E também agradecer a participação de estudantes da Faculdade de Direito da Universidade FUMEC, que me ajudaram a entrevistá-la. Doutora Marix, obrigado pela entrevista, pela participação aqui. Obrigada, eu Foi um prazer. Agradecida pelo convite. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.